Olá a todos! O assunto das aulas dessa semana é movimento variado. Eu vou falar especificamente do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E aí, para falar desse tipo de movimento, primeira coisa que eu penso é apenas na situação dele ser variado, sem pensar no retilíneo. E aí eu vou definir uma grandeza física chamada aceleração. A aceleração, ela é uma grandeza física do tipo vetorial. Isso é, a aceleração tem módulo, com sua unidade de medida, tem direção e sentido. Apenas uma situação, a velocidade escalar e a velocidade vetorial são iguais. E essa situação se trata do movimento retilíneo, porque num movimento retilíneo, a direção e o sentido não mudam. Tá? Eu posso ter um objeto cuja velocidade em valor numérico é sempre igual, porém o objeto está mudando o tempo todo de direção e sentido, isso significa que existe uma aceleração envolvida nesse exemplo, tá? A aceleração é a mudança de velocidade que está ocorrendo sempre durante um certo intervalo de tempo. Como velocidade é uma grandeza vetorial, a aceleração vai ser uma grandeza do tipo vetorial também. Então, eu preciso olhar as características desse vetor velocidade para saber se existe a tal da aceleração ou não. A aula da semana passada não existia esse conceito. Por quê? Porque o objeto mantinha sempre a mesma velocidade. Ele percorria distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Agora, o meu objeto vai percorrer distâncias diferentes no mesmo intervalo de tempo. Ou ele vai percorrer distâncias iguais no mesmo intervalo de tempo, modificando a sua direção, tá? Que é até o caso do movimento circular, que nós vamos falar mais para frente. Que unidade tem a aceleração? É a unidade da velocidade dividida pela unidade do tempo. No sistema internacional, a unidade da velocidade é o metros por segundo. No sistema internacional, a unidade de tempo é o segundo, portanto, a unidade da aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. No caso dos movimentos que têm aceleração, nós vamos classificá-los em 4 categorias. Ou o meu movimento é progressivo acelerado, ou ele é progressivo retardado, ou ele é retrógrado acelerado, ou ele é retrógrado retardado. Lembrando que progressivo e retrógrado já são classificações que nós fizemos na aula passada. O que está mudando apenas na minha nomenclatura é o fato de aparecer a palavra acelerado e retardado. Então, nós vamos ter outras classificações. Então, dependendo da orientação da trajetória, eu posso ter duas situações. Estou imaginando a trajetória positiva para a direita, estou imaginando um carrinho se deslocando para a direita, porém, o módulo do vetor velocidade dele está aumentando. Então, passou de V1 para V2, de tal forma que V2 é maior do que V1. Para classificar o movimento, eu vou pensar em duas coisas. Eu vou olhar o sentido do vetor velocidade e do vetor deslocamento para classificar em progressivo e retrógrado. Se o vetor velocidade e o vetor deslocamento, eles estiverem no mesmo sentido, ou melhor, o meu vetor trajetória aqui, né, estiverem orientados no mesmo sentido, eu classifico o movimento como progressivo. Isso eu já falei na aula passada. Quando o vetor velocidade e aqui meu vetor deslocamento, minha representação da trajetória estão em sentidos opostos, eu classifico como retrógrado. Agora eu vou pensar no conceito de aceleração, ok? Aqui existe uma modificação no tamanho do meu vetor, portanto, existe um ΔV vetorial. Meu ΔV, ele é o meu vetor V2, velocidade final, menos o meu vetor V1, que é a velocidade inicial. Lembrando que quando eu faço a operação de subtração com vetor, quem é o meu vetor menos V1? É o meu vetor V1 com sentido oposto. Então, eu mantive o sentido do vetor V2 e inverti o sentido do meu vetor V1 para transformá-lo em menos V1. Fiquei com V2 para a direita, menos V1 para a esquerda. Vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio os módulos
do maior, eu tiro o menor, de tal forma que eu fiquei aqui com o meu vetor ΔV. E o meu vetor ΔV aponta para a direita, que é o sentido aqui do meu vetor maior, né? Agora, ΔV não é aceleração. Para ser aceleração, eu tenho que dividir pelo tempo, ok? Mas o tempo não muda a característica desse meu vetor, afinal, o tempo é uma grandeza escalar. Então, eu posso dizer que o meu vetor aceleração está com as mesmas características desse vetor ΔV, isso é, ele está apontando para a direita também. Eu já classifiquei em progressivo, agora eu vou olhar. O vetor aceleração está com o mesmo sentido do vetor velocidade? Se ele estiver com o mesmo sentido do vetor velocidade, eu classifico como sendo um movimento acelerado. Se ele estiver com sentido oposto ao vetor velocidade, isso é, se ao invés de ele apontar para a direita aqui, ele apontasse para a esquerda, eu classificaria como sendo um movimento do tipo retardado. Então, progressivo, eu olho velocidade e trajetória. Retrógrado, eu também olho velocidade e trajetória, tá? Então, eu preciso saber, estão com o mesmo sentido? Não estão? Para classificar nessa primeira nomenclatura. Depois, para saber se é acelerado ou retardado, eu preciso olhar outros dois vetores, que são os vetores aceleração, tá? Tô pulando aqui alguns slides, eu tô na situação do retardado, ó. Eu tenho trajetória positiva para a direita, velocidade V1 grande, velocidade V2 pequena, ok? Então, meu vetor velocidade mudou de módulo, portanto, existe um vetor ΔV, que é V2 menos V1. V2 menos V1 significa que o meu V2 continua como está e o meu V1 inverte de sentido. Quando eu faço V2 menos V1, eu subtraio aqui, né, os módulos, faço a diferença entre esses dois vetores, vai me sobrar aqui o meu vetor ΔV, que tem o sentido do meu vetor maior, que é o menos V1. Então, ΔV não é aceleração, mas eu divido pelo tempo para ter a aceleração. O meu vetor ΔV está para a esquerda, a aceleração está para a esquerda. Então, eu olho, aceleração e velocidade estão com sentidos opostos, eu chamo esse movimento de movimento retardado. Então, eu posso ter um movimento progressivo acelerado, quando a aceleração está na mesma direção aqui do meu vetor velocidade. Eu posso ter um movimento progressivo e retardado. Desculpem aí o barulho do meu interfone, tá? Voltando, eu classifico ele como retardado quando velocidade e aceleração estão com sentidos diferentes. Então, não esqueçam de comparar trajetória e velocidade e comparar em seguida velocidade e aceleração para fazer as classificações dos movimentos. Nós vamos ter vários gráficos que envolvem um movimento retilíneo variado ou simplesmente um movimento variado, tá? No caso do movimento uniforme, nós já tínhamos gráficos. Como o objeto percorria distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, o meu gráfico era da função S igual a S0 mais VT, e esse gráfico podia ser uma reta crescente, que significava velocidade positiva, posição aumentando com o passar do tempo. Então, eu construía o gráfico desse jeito, do movimento progressivo. Poderia ser uma reta decrescente, onde a posição diminuía com o passar do tempo, desenhava deste modo, movimento retrógrado. E aí, eu tinha os gráficos da velocidade em função do tempo. Como o V não muda com o passar do tempo, o gráfico da velocidade era sempre uma reta paralela ao eixo do T. Acima do eixo do T para velocidades positivas, abaixo do eixo do T para velocidades negativas. Nesse gráfico de S em função do T, a inclinação dessa reta representa a velocidade. E a área desse gráfico, para nós, não tem nenhum significado físico. O gráfico da velocidade em função do tempo, ele não tem inclinação no movimento uniforme, mas a área dele tinha uma representação física. A área representava o deslocamento. E o gráfico da aceleração praticamente não existia, porque a aceleração era zero, então eu tinha uma reta em cima
do eixo do t. Agora, nós temos algumas situações aqui representadas para vocês. A primeira é um móvel com uma velocidade constante, movimento uniforme, reta paralela ao eixo do t. A segunda, o meu objeto tem aceleração, porém, o meu gráfico, ele tem um valor aqui totalmente variado. Então, trata-se de um movimento variado, mas eu não tenho a mesma aceleração em todos os intervalos de tempo que eu estiver analisando. Então, é um movimento qualquer que tem aceleração, mas a aceleração muda com o tempo. Aqui, eu tenho um caso de um movimento uniformemente variado. Por que uniformemente variado? Porque nos mesmos intervalos de tempo, ele está sofrendo sempre as mesmas variações de velocidade. No gráfico de velocidade por tempo, se eu calculo esta área, eu sei o deslocamento. Portanto, se eu calcular a área embaixo dessa curva aqui, eu também vou descobrir o deslocamento. E se eu calcular a área embaixo desta reta inclinada, eu também descubro o deslocamento. O que é válido para um, é válido para os outros também, senão não é lei em física. Como eu calculo a área aqui embaixo de uma curva desse jeito? E aí, nós usamos uma matemática, um cálculo que nós chamamos de integral. Nós dividimos isso aqui em pequenos pedacinhos, pequenas frações, e vamos calculando a área desses pequenos pedacinhos por aproximações de figuras matemáticas geométricas que a gente conhece, e vai somando aí cada uma dessas areazinhas para saber a área total aqui embaixo da figura. Aqui é fácil calcular, nesse caso é a área de um triângulo, poderia ser a área de um trapézio também, dependendo da velocidade inicial aqui do meu objeto. Nós vamos ter a primeira função horária do movimento variado, que surge da expressão da aceleração. Nós sabemos que a aceleração é variação de velocidade que ocorre durante um certo intervalo de tempo. Eu posso escrever essa variação de velocidade como sendo velocidade final menos a velocidade inicial. E aqui eu representei por V0, e não é à toa. Sempre que eu coloco esse zero aqui, significa que o instante no qual eu medi o valor dessa velocidade, esse instante eu chamo de T0, ele não é um instante qualquer. Ele é um instante no qual o cronômetro estava parado, ele estava zerado. Portanto, esse instante inicial T0 vale zero. Então, para a velocidade V0, o meu T0 é zero. Velocidade final menos velocidade inicial, variação de velocidade. Intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial. Como esse meu tempo inicial vale zero, eu vou ficar com t menos zero, e t menos zero dá t. O t está dividindo, eu levei para o outro lado multiplicando, eu fiquei com a vezes t igual a v menos v0. Eu escrevi aqui, ó, o v0 é negativo, passei para o outro lado positivo, e eu fiquei com a expressão do VOAT, função horária. Função horária na qual a velocidade muda com o tempo. Se a velocidade muda com o tempo, eu tenho uma aceleração. A velocidade inicial, o valor dela, a partir do momento que eu comecei a analisar o problema, eu já tenho esse valor, ele não muda, ele é só para o instante inicial que eu estou olhando. Agora, a aceleração que nós estamos falando quando eu escrevo essa função horária é a aceleração constante, é a aceleração deste tipo de gráfico aqui, e não esse, ok? Então, aqui eu estou falando de acelerações constantes, e aí o gráfico da aceleração em função do tempo, o tempo vai mudando, mas o valor da aceleração não. Se a aceleração for positiva, o gráfico da aceleração vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo, acima dele. Se a aceleração for negativa, o que vai acontecer? O meu móvel está diminuindo aí o valor da sua velocidade escalarmente, eu tenho um gráfico abaixo do eixo do t. O gráfico da velocidade em função do tempo vai ser uma reta que pode ser crescente ou decrescente, porque isso aqui se trata de uma função de primeiro grau. O gráfico da aceleração também é reta, porém, para nós, paralelo ao eixo do t. No caso do movimento acelerado, eu posso ter
a velocidade inicial assumindo um valor qualquer, e aí, à medida que o tempo passa, o valor da velocidade está aumentando, eu posso ter o objeto partindo com uma velocidade nula, e à medida que o tempo passa, essa velocidade está aumentando com o passar do tempo. Vejam, eu classifiquei aqui como um movimento progressivo acelerado. Progressivo porque nesse quadrante do gráfico, que é o primeiro quadrante lá da matemática, todos os valores das velocidades são positivos. Sempre que a minha reta da velocidade estiver no primeiro quadrante, eu vou classificar o movimento como progressivo. Se a reta for crescente, eu classifico como acelerado. Se estiver no primeiro quadrante, porém com reta decrescente, o que eu vou dizer se estiver no primeiro quadrante com reta decrescente? É progressivo porque as velocidades são positivas, estão no primeiro quadrante. Velocidade positiva, eu estou me deslocando no sentido positivo da trajetória. Porém, não vai ser acelerado, porque a velocidade está diminuindo de valor com o passar do tempo. Aí eu classifico ele como um movimento retrógrado, ok? E aí, quando eu falo do retrógrado não, perdão, eu falo que é um movimento retardado, quando a velocidade diminui com o passar do tempo. Nessa situação aqui, ó, meu objeto está se movimentando no sentido oposto da trajetória, tá? Se ele está se movimentando no sentido oposto da trajetória, o movimento é retrógrado, velocidades negativas. Velocidades negativas, eu estou no quarto quadrante da matemática. Então, eu vou ter retas desenhadas no quarto quadrante. Pode ser que elas comecem de um V0 qualquer, ou pode ser que elas comecem do V0 igual a zero. Aí, eu preciso classificar, ele é acelerado ou ele é retardado? Nossa, eu tô meio lenta hoje. Para saber se ele é acelerado ou se ele é retardado, eu vou esquecer o sinalzinho de menos que a gente usa aqui na matemática. E eu vou olhar o que acontece com o valor numérico da velocidade. A velocidade está passando de 10 para 20, para 30, para 40, para 50. Estou ignorando o sinal de menos. Em módulo, essa velocidade está aumentando. Se essa velocidade está aumentando em módulo, eu chamo de acelerado. Retrógrado está no quarto quadrante, ó, tá para baixo, acelerado. Se estivesse para cima, seria retrógrado e retardado. Por quê? Porque se estivesse apontando aqui para cima, quando eu olhasse os módulos da velocidade, só os valores numéricos, estaria indo de 50 para 40, de 40 para 30, de 30 para 20, de 20 para 10. Isso é, a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Se ele está diminuindo com o passar do tempo, o movimento é retrógrado, tá? Então, classifiquem em progressivo e retrógrado, olhando os quadrantes. Classifiquem em acelerado e retardado, olhando como é que está a inclinação dessa reta, se ela está para cima ou se ela está para baixo, tá? E aí, eu tenho aqui todas as representações nos meus esqueminhas. Aqui eu tenho uma situação particular, ok? O que eu posso dizer sobre essa situação particular? O meu objeto está inicialmente com uma velocidade negativa. Olha, é uma reta crescente. Aqui, o meu objeto está inicialmente com uma velocidade positiva e é uma reta decrescente. Tem um instante específico que a velocidade dele é zero, nas duas situações. Sempre que meu gráfico da velocidade encostar no eixo do tempo, isso significa que a velocidade é zero e o meu objeto inverteu o sentido do movimento. Lembram? Quarto quadrante. Quarto quadrante significa que o movimento é um movimento do tipo retrógrado. Como é que mais eu classifico ele? Ele é retrógrado, porém, à medida que o tempo está passando, a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Então, ele é retrógrado e retardado, porque a velocidade diminui com o passar do tempo. Isso é, eu estou andando na contramão, mas diminuindo cada vez mais o valor da velocidade. Até que chega um instante que eu paro. A partir do instante que eu parei, eu inverti o sentido do movimento. Olha, eu comecei a andar no sentido positivo da trajetória
Isso é, velocidades positivas. Primeiro quadrante, movimento progressivo. E aí eu olho o que está acontecendo com a velocidade aqui. Está aumentando cada vez mais de valor. Se ela está aumentando cada vez mais de valor, eu classifico como progressivo e acelerado. Ok? Então, aqui ele ficou um movimento retrógrado e retardado. Entrei na contramão e diminuí a velocidade. Parei, comecei a andar no sentido certo da rua e aumentando cada vez mais a velocidade. E aqui eu tenho a situação oposta, que é o contrário. Eu estou no sentido positivo da trajetória, diminuindo a velocidade, até que eu parei, inverti o sentido da trajetória, estou agora numa trajetória no sentido oposto, velocidades negativas, e aumentando cada vez mais a velocidade. E aí eu tenho uma situação que a gente estuda que é o movimento vertical, onde isso acontece. Um objeto que está subindo, à medida que ele sobe, a velocidade dele diminui, então a aceleração é para baixo. Aí ele para e inverte o sentido do movimento. Quando ele inverte o sentido do movimento, mudou a classificação também, porque agora ele passou a se deslocar no sentido oposto ao da trajetória, porém a velocidade está no mesmo sentido da aceleração. E aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso nos lançamentos verticais, que é um assunto aí de uma próxima aula nossa. Então, resumindo, velocidade positiva e aceleração positiva, classifica o movimento como progressivo e acelerado. Velocidade positiva e aceleração negativa, progressivo e retardado. Velocidade negativa e aceleração positiva, retrógrado, retardado. Velocidade negativa com aceleração negativa, retrógrado e acelerado, ok? Não precisa decorar, basta entender aí o conceito. No gráfico da velocidade em função do tempo, a inclinação dessa reta representa numericamente a aceleração. Isso é, daqui eu tiro ΔV, aqui de baixo eu tiro ΔT. Quanto mais inclinada estiver essa minha reta, maior é a variação de velocidade e menor o intervalo de tempo. Portanto, maior é o valor da aceleração. Quanto menos inclinada estiver essa reta, menor é a variação da velocidade e maior é o intervalo de tempo, portanto, menor vai ser o valor da aceleração. Outra coisa que eu sei desse gráfico, a área embaixo dessa figura aqui representa o deslocamento, o ΔS. Se a área embaixo dessa figura representa o ΔS, já veio lá do gráfico anterior isso, da velocidade constante, a área dessa figura é a área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior corresponde à velocidade final. A base menor corresponde à velocidade inicial. A altura corresponde ao intervalo de tempo, ok? Então, eu vou escrever a área como sendo a variação do espaço. E aí, eu vou chegar numa função que eu já vou falar para vocês mais para frente. O gráfico da aceleração também tem propriedades. Nós não fazemos gráficos com acelerações cuja reta aparece aqui inclinada no gráfico da aceleração. Isso é aceleração mudando uniformemente com o tempo e nem sem ser uniformemente. No ensino médio, a gente não estuda isso, apenas aceleração constante, tá? Se eu tenho um gráfico cuja aceleração é constante, eu não vou pensar em inclinação com significado físico, eu vou pensar em área com significado físico. A área no gráfico da aceleração entre a reta e o eixo do tempo corresponde à variação da velocidade. Como é que eu sei isso? Se eu calcular a área dessa figura, ela é base vezes altura. A base é o ΔT, é o intervalo de tempo, e a altura é a aceleração. Aceleração vezes ΔT é o mesmo que ΔV. A é igual a ΔV sobre ΔT. Então, ΔV é o mesmo que A vezes ΔT. Então, não importa se o meu gráfico está acima do eixo ou abaixo do eixo, a área representa a variação da velocidade. Não importa também se ela estiver inclinada, a área também vai representar a variação da velocidade. Vou fazer algumas questões comentadas até o que eu falei aqui
e depois eu faço algumas questões comentadas numa segunda gravação, que eu ainda vou fazer. Eu vou fazer 2 aulinhas aqui de 30 minutos para encerrar o movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiras questões comentadas. Um automóvel está a 30 metros por segundo quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento de módulo 5 metros por segundo ao quadrado, suposta constante. Determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. Exercício mais simples que esse não existe, tá? Eu sei que informações? Eu sei velocidade inicial, eu sei a aceleração, o objeto está parando, portanto, eu sei a velocidade final, que é 0, e eu quero saber o intervalo de tempo. Então, com isso, eu faço aí um desenho, uso o conceito de aceleração ou uso a função horária. Eu preferi usar a função horária. V igual a V0 mais AT. Eu sei a velocidade final é 0. Eu sei a velocidade inicial, que é 30. Eu sei a aceleração, que é menos 5. E eu não sei o tempo. Ok? Ou usa A igual a ΔV sobre ΔT, que é a mesma coisa que eu tenho aqui. O tempo eu levei para o outro lado da minha expressão, calculei ele e achei aí 6 segundos. Segunda situação. Num movimento, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo, de acordo com os valores apresentados na tabela. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento segundo uma orientação da trajetória. Então, eu sei aqui que a velocidade é positiva, eu sei aqui que a velocidade é negativa, mas tem um instante, ó, que a velocidade foi 0. O que o problema quer que eu classifique? Primeiro, ele quer que eu olhe para a tabela e diga se o movimento é uniforme ou variado. Se a velocidade muda com o tempo, é óbvio que o movimento é variado. A velocidade no instante inicial. O instante inicial é para quando t é 0. No t igual a 0, a velocidade inicial é 10. Aí ele quer saber, o movimento é acelerado ou ele é retardado nos intervalos de 0 a 4 segundos? De 0 até 4 segundos, o que acontece com a velocidade? Numericamente, o valor dela está diminuindo. Se o valor da velocidade está diminuindo nesse intervalo de tempo, o movimento é retardado. Agora, quando eu olho de 6 até 8 segundos, de 6 a 8, o valor numérico, esquece o sinal, o valor numérico está aumentando. Se o valor numérico está aumentando, portanto, o movimento é um movimento do tipo acelerado. E aí ele quer saber a aceleração de 0 a 2 segundos, depois de 3 a 5, de 4 a 7. E aí, para saber isso, eu uso a expressão da aceleração. Velocidade final menos velocidade inicial, dividido aí por cada um desses intervalos de tempo, tá? Eu tô indo rapidinho, exatamente por quê? Porque é revisão de assunto. Outra questão comentada. É dada a função V igual a 12 menos 2t, na qual t é medido em segundos e v em metros por segundo. Item A, determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. Para saber essas duas informações, eu comparo essa função com v igual a v0 mais at. O termo que aparece acompanhando t é sempre a aceleração e o termo que aparece sozinho é sempre a velocidade inicial. Então, aqui eu já sei que a velocidade escalar inicial vale 12, no Sistema Internacional metros por segundo, e a aceleração vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Depois, ele quer que eu discuta se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 segundos e 8 segundos. Para saber se ele é acelerado ou retardado, eu vou precisar saber quanto vale essas velocidades em cada um desses instantes. Então, eu peguei o instante t igual a 2, substituí na expressão. Quando eu substituí o t por 2 na expressão, eu achei uma velocidade que vale 8. Positivo. Velocidade, portanto, é positiva. Eu sei classificar o movimento. Quando eu coloco o t igual a 8 nessa função, eu faço lá a continha, 12 menos 2 vezes 8, eu tenho uma velocidade negativa. Se eu tenho uma velocidade negativa, eu também já sei classificar esse movimento. Então, como é que eu vou classificar? Eu vou classificar assim, ó, no instante t igual a 2 segundos, o movimento é retardado. Por que que o movimento é retardado?
A velocidade não deu positiva? Deu, a velocidade deu positiva. Mas o que significa isso? Significa que o fato de ser positivo é acelerado? Não. Eu preciso sempre saber para onde esse objeto está se deslocando, o que está acontecendo com esses sinais todos, né? Então, ele é retardado, pois a velocidade e a aceleração, elas estão com sinais contrários. A velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Velocidade positiva só me diz que o movimento é progressivo. Ela não me diz que ele é acelerado ou que ele é retardado. Para saber se é acelerado ou retardado, eu tenho que comparar o sentido de velocidade e aceleração. E como é que eu faço a comparação entre o sentido da velocidade e aceleração? Olhando os sinais. Velocidade positiva e aceleração negativa já está me dizendo que eles estão com vetores de sentidos opostos, então o movimento é retardado. No instante 8 segundos, embora a velocidade seja negativa, velocidade negativa me diz que o movimento é um movimento retrógrado. Não me diz se ele é acelerado ou se ele é retardado. Eu sei que a velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Velocidade e aceleração estão com o mesmo sinal, significa, portanto, que os meus vetores estão no mesmo sentido. Se eles estão no mesmo sentido, eu classifico o movimento como um movimento acelerado. Cuidado com esse tipo de exercício, pessoal. Vocês erram facilmente. Verifique se há mudança de sentido do movimento. Se houver, determine que instante isso acontece. Para um móvel inverter o sentido do movimento, isso significa que eu tenho que ter, em algum instante qualquer, essa velocidade igual a zero. Então, eu vou pegar essa função, vou trocar esse v por zero e vou descobrir se existe algum t positivo para esse v igual a zero. Se eu troco o v por zero, tô aqui, ó, do ladinho direito, eu acho um t na minha função de 6 segundos. Então, eu tenho um tempo positivo para o v igual a zero, portanto, ele inverte o sentido do movimento, sim. Já poderia dizer que ele inverte aqui, ó, mas ele quer que eu calcule esse instante também. A próxima questão comentada, eu vou fazê-la na próxima gravação, ok? Então, na próxima gravação, eu começo a partir dessa questão e aí eu vou continuar ainda movimento retilíneo uniformemente variado, porque eu tenho outras funções e outras equações ainda para falar e fazer mais questões comentadas com vocês. Então, até a próxima gravação.